não se preocupa muito em entender qual que é o valor que é importante para o cliente. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. E, por último, ações que geram valor para o cliente, tanto do ponto de vista da ótica processual, contábil, né? A gente falou ontem da base operacional, enfim, quanto de novos produtos que a gente, ao longo dessa jornada, já viu contabilidades ofertando. Então, vou falar disso um pouquinho mais para frente. Então, falando de indicadores e benchmarks, os números que eu vou apresentar aqui, eles estão muito ligados a contabilidades, a maior parte das contabilidades no Brasil, isso é dado estatístico, tá? Elas têm poucos clientes grandes, um pouquinho de clientes médios e muitos clientes pequenos. Essa é a pirâmide social do Brasil, né? Então, se você pegar as empresas pequenas do Brasil, elas representam esse volume de empresas e empresas grandes. Então, os parâmetros que nós vamos tratar aqui hoje estão muito relacionados a esse perfil de escritório de contabilidade. Se você não se adequa a esse perfil, se o seu escritório está muito verticalizado, ou se você trabalha num nicho específico, depois você me procura que eu tento trazer uma experiência do que a gente tem em relação a isso. Mas, em geral, a experiência que a gente tem é que a escritório de contabilidade tem esse universo, as estatísticas mostram isso, né? As pesquisas mostram isso. Hoje você tem 70 mil unidades contábeis no país, você tem 500 mil de pessoas ligadas diretamente aos CRCs e os CFOs, e existe uma linha de pensamento que fala que esse número dobra. Você tem 1 milhão de pessoas, das pessoas que atuam em contabilidade, mas que não têm um vínculo a nenhum órgão específico. Então, a gente pegou esse universo e está tratando aqui do ponto de vista de maioria, tá? O fato de você não se enquadrar em algum desses benchmarks não quer dizer que seu desempenho está ruim, né? Mas é um ponto de atenção, e aí, caso você tenha alguma particularidade, depois a gente conversa no reservado, enfim, em particular, para eu tentar entender um pouco melhor o cenário de vocês e explicar. Então, eu vou começar falando aqui de parâmetros financeiros, fiscais, pessoal e contábil, resumidamente, né? Mas para vocês, o objetivo de apresentar esses números é mais que vocês olhem para a operação de vocês e, de alguma forma, percebam se vocês se enquadram nisso, né? E que é o que a gente vem vendo ao longo do processo. Então, quando a gente fala de parâmetros financeiros, o ticket médio contábil hoje, ele está girando em torno de 600 a 800 reais, dada as empresas. Então, uma empresa que tem 100 clientes vai faturar entre 60 e 80 mil reais, né? Uma empresa que tem 1.000 clientes vai faturar entre 600 e 800 mil reais. Isso é uma média geral. Então, eu conheço escritórios que têm ticket 5, 6 vezes esse valor, conheço escritórios que têm ticket 2, 3 vezes menor esse valor. Mas, na média, numa carteira, como eu falei com vocês, esse é um parâmetro que a gente tem visto de forma mais efetiva no mercado. Então, se você tem um ticket muito maior do que esse, é muito bom, né, obviamente, em relação à construção. Se você tem um ticket muito menor que esse, é importante. É importante que a gente entenda esse processo. Então, construir isso, porque às vezes a gente tem o grande problema do ticket médio é que às vezes a gente tem um ticket que está mais baixo que esse, mas a nossa estrutura operacional não está adequada a esse ticket, né? Então, o grande problema é quando as contabilidades os tickets são menores de 600 e 800 reais, a 800 reais, mas o custo operacional se compara à contabilidade desse porte, né? Então, esse é um problema importante que a gente tem na construção. O custo da folha bom vai girar em torno de 30% a 35%, né? Então, é um bom volume, é um volume razoável dentro do aceitável. Então, a gente conhece empresas hoje que... eu vou dar o exemplo nosso da Sevilha, né? Eu vou falar isso porque o Vicente já falou isso algumas vezes no mercado, né? A Sevilha hoje tem esse custo perto de 20%, né? Eu já vi empresas que têm custos ainda menores em relação à folha. Então, mas um custo razoável, que vai gerar uma rentabilidade média ali, boa no final, ele vai girar em torno de 30% a 35%. Então, se o custo da sua folha, e aqui eu tô tirando despesa, tá? Tô falando assim, ó, as pessoas que estão ligadas à minha atividade fim, à minha produção, né? A minha produção contábil, não podem passar de 30% a 35% da minha folha, né? Então, se eu tenho lá uns 100 clientes, eu vou faturar mais ou menos 60 mil, vou colocar mais ou menos 80 mil, vou ter mais ou menos uns 25 mil de folha, né?
uns 25 mil de folha, e isso vai permitir que eu tenha uma rentabilidade acima de 25% a 30% lá no fim, considerando que as minhas despesas vão dobrar esse valor, né? Então, o fato é, quanto mais automação eu tenho, quanto mais o meu processo é automatizado, menor é o meu custo por folha. Quanto mais eu consigo agregar valor para o meu cliente, aumentar o meu ticket médio, menor vai ser o meu custo por folha. Então, existem alguns caminhos para a gente tratar esse custo por folha menor. E o número que eu falo, a gente não tem um parâmetro, ele oscila muito, mas eu sempre pergunto para as contabilidades, está errado o texto, eu peço desculpa, é quantas empresas você tem por colaborador. Então, às vezes você tem lá 30 colaboradores, ou vou colocar 10 colaboradores, e tem 80 empresas, 60 empresas. Então, essa divisão ela é importante, mas eu brinco que essa é uma análise mais de feeling, né? Então, às vezes eu chego lá num cliente, divido lá a quantidade de empresas que ele tem por colaborador, dá 5. E o nível de complexidade das empresas não é alto. Eu falei, cara, então assim, esse é um parâmetro que mostra, que a gente não olha muito, mas que mostra, ou que dá um cheiro da construção. Ele não é um parâmetro tão objetivo, mas quantos colaboradores você tem, quantas empresas você tem, ele vai orientar pelo menos para você começar a sentir essa performance de desempenho, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Na Sevilha, a gente tem mais ou menos, quando a gente divide o número de empresas por colaborador, a gente vai chegar no número perto de 30, 35, né? Então, a gente viu empresas, já viu empresas que esse número é 5, 4. Então, não existe um parâmetro ideal, eu acho que o custo está mais relacionado que isso, mas a gente gosta muito de tratar esse número porque ele dá uma visualização intuitiva, né, de uma performance boa ou ruim. Então, quando a gente está falando do fiscal, a gente falou de entregas por colaborador ontem, falou muito de indicador e de construção de indicador. Então, a gente acha importante, assim, primeiro é construir todas as suas entregas operacionais. Então, quantos simples eu entrego, quantos PIS eu entrego, quantos COFINS, quantas declarações, quantos eu entrego de tudo. Na medida em que eu gero esse número, eu vou dividir isso pelo número de colaboradores que eu tenho. Números bons estão relacionados a 250 a 300 entregas por colaborador, né? Que vai dar um pouquinho mais de 10 a 15 entregas por dia de atividades, né? Então, o colaborador ele consegue entregar, em média, 10 a 15. Eu não estou falando que ele opera, que ele digita. Uma parte disso ele pode fazer, ele deve fazer integrando e importando, né? E eu não estou falando que esses 10 a 15 por dia se tornam uma média linear. Então, obviamente que vão ter períodos do mês que ele vai ter um nível de entrega, dias que ele vai ter entrega menor, dias que ele vai ter um volume de entrega maior, né? Então, construir essa meta diária, ela é importante. Entender a característica da construção diária é importante, e bons números que a gente vê são 250 a 300, entregas por colaborador nessa construção. Quando a gente fala no departamento pessoal, que a gente falou ontem que o nosso parâmetro mais importante é de vidas processadas, né? O que a gente fala é assim, um funcionário do departamento pessoal que vai processar bem, vai processar 500 a 600 folhas sem tecnologia. O que quer dizer sem tecnologia? Sem tecnologia quer dizer o seguinte, que eu não faço integração da folha, que o cliente manda, eu não uso o meu sistema operacional para fazer a admissão, rescisão e férias, em que eu acabo tendo que digitar o ponto, ou eu faço importação do ponto, tenho que fazer muitos ajustes, né? Então, isso para a gente é sem tecnologia. E quando a gente fala com tecnologia, esse número ele dá um salto para 800 a 1.000. Então, quando eu consigo ter uma boa integração, uma boa importação das informações, admissão, rescisão, férias, enfim, e quando eu consigo ter uma boa integração da folha do cliente com a nossa, seja por meio do sistema operacional de ponto que ele usa lá, seja por meio do sistema operacional, né, a gente disponibilizar para ele a utilização do sistema operacional, esse número salta de 800 a 1.000 dentro da construção. O número, em geral, que a gente chega nas contabilidades e que vê, é algo em torno entre 200 e 350. Né? A gente sempre chega, a maior parte das contabilidades que a gente chegou, esse número está em torno de 250, 300, 200 a 350 folhas por colaborador. E aí a gente, o 500 é um parâmetro mínimo que a gente vai tratar para ter um desempenho razoável nessa construção. O que é importante a gente entender? Na medida em que eu entendo o volume da minha atividade, quanto eu entrego, então quantos olerites eu tenho? Eu tenho 2.000 olerites para processar. Então, se eu tenho 2.000 olerites para processar, eu estou falando que eu preciso de 4 pessoas no mínimo, não quer dizer, no máximo 4 pessoas na minha base operacional.
né? Então, a gente começa a ter um parâmetro melhor até para construir as nossas metas, né? Então, se eu tenho 1.000 colaboradores, 1.000 folhas e tenho 5 colaboradores, eu já afirmo que a gente tem a possibilidade de reduzir o tempo de realização da folha de 1. E a gente vai usar isso ou para reduzir custo ou para acessar o cliente. E quando a gente fala no contábil, o contábil tem uma particularidade, né? Que como o contábil ele não tem a obrigação mensal da entrega, eu falei ontem do escalonamento, dessa construção, o contábil o número importante do contábil eu preciso de fechar mais competências do que o número de empresas que eu tenho. Então, se eu tenho lá 100 empresas, eu tenho que fechar no mínimo, 100 competências por mês. Então, esse é um ponto-chave. Eu não quer dizer que eu tenho que fechar 100 balancetes. Eu posso fechar 100 competências de 30 empresas a cada mês. Então, eu vou fechar balancetes trimestrais, mas eu vou ter todos os meses o meu volume de atividade, o meu volume de entrega, que não aumenta o meu atraso contábil, né? As contabilidades vem melhorando muito esse processo de atraso, a gente sente isso. Era muito mais difícil manter contabilidade em dia há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Hoje as contabilidades já têm a tecnologia ajudou muito. E aí, como vai diferenciar muito de empresa para empresa, o que a gente fala é que o colaborador tem que ter, no mínimo, acima de 15 mil lançamentos. Então, se ele for digitar muito, ele vai ter que ter pelo menos 15 mil lançamentos e acima de 50 competências fechadas por mês. Esse número está até um pouquinho alto, mas como a maior parte das nossas competências são de empresas pequenas, né? Como eu falei, 80% do nosso universo são de empresas pequenas, a gente tem uma alta possibilidade de fechar outras competências. O que a gente vê muito nos contábeis, dentro das estruturas contábeis das empresas, é o fato de a gente tem lá as empresas mensais, né? As empresas mensais e as empresas grandes, né? O lucro real e algumas empresas que demandam balancete. O que a gente faz é que a gente foca nessa construção, entrega, e meio que esquece o cara do simples. Meio que fala, não, o simples aí, na hora que precisar, eu faço. Uma vez por ano eu faço. O lucro presumido, quando precisar da ECD e da ECF, eu faço. E, no fundo, se a gente conseguir se organizar e falar assim, eu vou ficar 3 semanas do mês nas minhas empresas grandes e uma nas empresas pequenas, essa uma semana a gente conseguiria fechar um volume de competência muito alto. Então, isso não influencia o lançamento, mas influencia muito o número de competência. Então, quando a gente vai tratar um projeto de consultoria, a primeira coisa, ou a primeira grande coisa que a gente olha, os primeiros grandes números que a gente olha são esses números, né? Para a gente entender exatamente em que nível a gente está e como a gente pode chegar. Nós não estamos falando aqui de uma contabilidade que tem excelência em gestão, tá? Não é o caso, mas de níveis que a gente acha razoável para que a contabilidade consiga, no fim, ter uma rentabilidade em torno de 30%, 35%, que é o que a gente acredita. Então, aí vai outro parâmetro, que eu já vi contabilidades com rentabilidade de 70% e já vi contabilidade com rentabilidade de 7%, 8%. Então, é muito importante a gente entender que o nosso serviço precisa de ter maior rentabilidade e está relacionado ao ticket médio. Então, queria abrir hoje, né, concluindo meio o trabalho de ontem, concluindo meio o que a gente conversou ontem, o papo que a gente bateu ontem. E aí agora falar um pouquinho dessa questão da classificação dos clientes, como é que a gente classifica os nossos clientes, e depois falar um pouquinho de ação que vão gerar valor para esses clientes efetivamente dentro dessa nossa construção, tá? Então, quando a gente fala de classificação de clientes, a primeira organização que eu queria dividir com vocês é falar um pouquinho de contabilidade online e um pouquinho de contabilidade digital. Então, a contabilidade online, né, o Contabilizei, né, que é talvez a maior contabilidade online do Brasil, talvez não necessariamente. Quando ele começou lá em 2015, 2016, que ele falou, contabilidade a R$59, eu acho que foi o primeiro preço que ele colocou, isso gerou um susto contábil e gerou uma corrida. A contabilidade começou a entender que ela precisava de gerar uma digitalização. A contabilidade online está relacionada necessariamente a um custo baixo de processamento e, obviamente, um ticket médio baixo. Tá? Então, eu preciso... em teoria, ninguém sabe como que funciona, né? Mas em teoria eu tenho um processo muito automatizado, que eu tenho um baixíssimo custo e eu vou transferir esse custo baixo para o nosso cliente. O fato é que na contabilidade online eu vou entregar
guia, declaração e folha. Ponto. Eu até brinco assim, ó, a contabilidade online realiza ela realiza a contabilidade que o cliente envia. Se o cliente enviar as informações contábeis certinho, financeiras certinho, ele vai fazer a contabilidade certinho. Se ele não enviar a informação certinha, a contabilidade não vai ser feita certinho e essa atribuição passa a ser do cliente. Então, o recado que a contabilidade online dá para o mercado mercado, eu cobro barato, eu cobro baratinho, eu vou te entregar o mínimo necessário. Eu vou entregar só o mínimo necessário. Quando a gente fala do conceito de contabilidade digital, as duas contabilidades são digitais, as duas contabilidades elas tendem a ser sem papel. A contabilidade digital está relacionada ao ganho de performance na estrutura contábil. Está relacionada a gente conseguir interagir com o nosso cliente, aumentar o nível de integração e que esse processo digital permita agregação de valor para o cliente. Então, a contabilidade online vai ter como premissa preço e a contabilidade digital vai ter como premissa agregação de valor. Então, essa diferença é muito importante, porque eu vejo muitos clientes falando que querem ser online, que querem ser e tal, mas, no fundo, a contabilidade digital ela existe para agilizar o processamento, reduzir o custo por entrega e permitir que a gente gere mais valor para o cliente. Então, esse é o ponto-chave da construção. A gente precisa de conseguir gerar mais valor para o nosso cliente e a contabilidade digital ela existe para isso. Tem certo e errado? Não, não tem certo e errado. É o caminho que você vai seguir. Inclusive, mais recente, nos últimos 2 anos, a gente percebe muitas empresas de contabilidade oferecendo os dois modelos, né? Oferecendo o modelo online e o modelo digital, né? O modelo online em que o cliente... Nós, na Sevilha, fazemos isso hoje. A gente tem a Sevilha... eu sempre esqueço o nome, mas é uma coisa tipo FIT, que o cliente vem falar com a gente, mas ele quer pagar R$200 por mês. Eu falo, cara, beleza. Tá aqui, você vai ter que usar o sistema operacional. Em geral, a gente usa o OMI, então você vai ter que usar o OMI para resolver esse problema. Então, você vai pegar a informação, vai lançar aqui, eu vou pegar e vou te devolver. Simples assim, né? Agora, você não vai me ligar, eu não vou te atender, eu não vou. Qualquer atendimento que você quiser custa X reais. Pronto, acabou. Então, mas o nosso core, a nossa essência está em gerar valor para o cliente. Então, a gente até percebe o movimento das contabilidades de maior porte, digamos assim. Tem o modelo online, tem o modelo digital. Então, essa diferenciação é importante. E o que isso quer dizer, né? Eu sempre tenho falado, e se vocês vão me ver falando muito disso, de entrega e valor. Falei muito disso ontem. Entregar obrigação está relacionada ao menor custo possível. Então, entregar está relacionado à folha, declaração e guia. A capacidade da contabilidade de fazer o mínimo necessário, de processar. Todos os estudos que falam assim, a contabilidade vai acabar, profissões que vão acabar no futuro, que tratam a contabilidade, não são poucos, existem alguns estudos que falam que a contabilidade vai acabar. Quando ele fala disso, ele está falando do processamento contábil. O profissional que processa a contabilidade, ele vai deixar de existir. E vai mesmo. Qualquer profissional de qualquer área que hoje está focado em processar manualmente informação, vai deixar de existir. Agora, quando a gente fala de valor, aí nós estamos falando onde a gente tem que gastar mais energia, que é onde o cliente valoriza. Por quê? Porque o cliente hoje, ele não tem habilidade, ele definitivamente não tem habilidade, da mesma forma que nós temos dificuldade de gerenciar os nossos negócios, o nosso cliente tem dificuldade de gerenciar os negócios dele, né? Eu acho que o dado 86% dos empreendedores do Brasil empreenderam ou por necessidade, ficou desempregado e gerou necessidade, e teve que empreender porque não arrumou emprego, ou por uma aptidão técnica. Então, eu trabalhei numa padaria a vida inteira, aprendi a fazer pão, aprendi a fazer bolo, isso é muito gostoso, e aí eu vou abrir uma padaria. Pouquíssimos negócios têm aptidão gerencial, pouquíssimas estruturas têm aptidão entende o que é custo, o que é gasto, o que é receita, o que é despesa, como é que eu vou fazer isso? Então, o papel da contabilidade, a ciência da riqueza está relacionada à geração de valor. Obviamente que a entrega tem que acontecer no menor custo. E esse custo da entrega vai ficar cada vez menor. Né? Ele vai ficar cada vez menor. A gente está falando, antes dessa pandemia, de reforma tributária, de imposto, enfim, de unificação de imposto. A tendência disso é ficar mais fácil.
do ponto de vista de capacidade de processamento. A nossa tecnologia vai conseguir fazer isso cada vez mais. Então, o que a gente entende é que a entrega precisa ter o cuidado da entrega, e até isso que a gente faz hoje, é olhar para essa entrega e reduzir o custo operacional, mas a gente olhar para o cliente e gastar mais energia nos processos que geram valor para o nosso cliente. Então, eu falo muito de cliente, de cliente, de cliente, de cliente, de cliente. Por que eu entendo que classificar o cliente é tão importante? Porque cada cliente tem uma necessidade. E no final, a gente vai perceber que existem grupos de clientes com necessidades parecidas e que nós conseguimos criar uma estrutura para gerar valor para esse cara. Então, considerando lá, reiterando, essa base de construção, o que a gente percebe é assim, quais são... a primeira coisa é que a gente faz uma análise muito direta. Eu vou fazer... Quando a gente chega em contabilidades que os clientes estão bem classificados, a gente percebe que, em geral, é com uma ótica só. Então, ou é uma ótica só operacional, uma ótica só financeira e tal. Então, a gente divide essa classificação em 3 níveis. No nível operacional, então, a primeira coisa que eu vou perguntar é quanto que esse cliente me gasta de energia, o quanto que ele me demanda. No segundo momento, sob uma ótica financeira, então, peraí, esse cliente me gera um bom honorário? Esse cliente me paga em dia? Esse cliente tem adesão aos meus produtos? E a terceira, uma estratégia que eu vou tentar falar um pouquinho de cada um, porque a gente entende que, vamos falar assim, um mix desse entendimento dos clientes é que vai gerar os parâmetros da estrutura. Então, quando eu falo de operacional, a primeira coisa é tributação, né? Simples, real, presumido, é importante eu entender quem são os meus clientes simples, reais, presumidos, porque isso a gente sabe que influencia a forma de apurar esse imposto, a forma de fazer um balancete, até a demanda da estrutura. A segunda é segmento, esse cara é indústria, comércio ou serviço, né? Então, eu posso ter uma empresa, por que a gente fala isso? Porque eu posso ter uma empresa do simples, que é um comércio, por exemplo, que é muito mais complexo com a empresa do lucro real, que é um serviço. Um exemplo aleatório, né? Não é uma regra, mas a gente tem que entender como é que esses segmentos se classificam. A localidade, então, ele está na cidade que esse cara está, no estado que esse cara está, quais são as datas, existe uma... a gente sabe que de localidade para localidade, principalmente os impostos municipais e às vezes estaduais, diferenciam. Então, peraí, quais são as regras desse negócio? O segmento também vai influenciar em vídeo de declaração, então... eu não entendo muito de contabilidade tecnicamente, não, mas tem lá de MEB, de MOB, que está relacionado à medicina, enfim. Então, a gente precisa entender essa lógica. Depois eu vou entender o volume. Peraí, esse cliente é um cliente de baixo volume ou de muito volume? Né? E aí, esse volume pode estar relacionado ao seu universo. Então, tem lá clientes que têm 100 lançamentos, 50 lançamentos e que têm 5 mil lançamentos. Então, vamos fazer uma média aqui. Então, os clientes de 5 mil têm um volume maior. Mas quanto esse cliente me demanda de atendimento? Então, o que eu quero dizer é assim, esse cliente me demanda muito a pouco. Ele me liga todos os dias ou ele me liga nunca, de vez em nunca, né? Então, esse é um parâmetro muito importante, porque a contabilidade fala assim, meu telefone não para de tocar. Toda hora telefone, e-mail, telefone, e-mail, telefone, e-mail. Vamos para o cenário fora da pandemia, tá? Que agora está todo mundo ligando mesmo. Está todo mundo maluco mesmo, mas no atendimento. Então, assim, em geral, o que a gente percebe é que o atendimento, em geral, as empresas que demandam maior atendimento para a contabilidade são ali 15%, 20% das empresas só. Então, eu tenho clientes as contabilidades têm clientes que são muito complexos, muito grandes, que praticamente não demandam. A gente consegue ter uma linearidade boa. E tem clientes pequenininhos que às vezes demandam o dobro, o triplo. Então, quanto esse cliente me demanda de atendimento, né? Qual a complexidade desse cliente? Complexidade não está relacionada à tributação. Então, eu posso ter um cliente que é um comércio, que tem 10 mil itens, que importa, que é do lucro real, mas que quando ele é tão organizado, ele tem tanta estrutura que ele me manda o arquivo, o sistema dele é tão bom, ele faz tudo por dentro, que ele me manda o arquivo SPED dele lá, eu só importo o arquivo SPED, confiro e emito a guia. Então, embora ele seja um cliente com muita característica complexa, ele é um cliente que, para a minha execução, a complexidade dele é baixa, porque ele é muito organizado, ele me ajuda muito. Em contrapartida, eu tenho um cliente lá que tem meia dúzia de nota, mas que é uma zona. Mistura pessoa física com jurídica, eu pego o extrato dele lá, tem pagamento de conta de água da casa dele, da escola do filho dele e tal. Então, a complexidade não está relacionada ao volume, está relacionada ao quão organizado é esse cliente, né?
o quanto eu consigo integrar com esse cliente, então é outro ponto importante. Esse cliente, eu uso planilha, a gente brinca que a integração tem 3 níveis, tá? Lá no fiscal, ou você importa, né, o XML, enfim, as notas de entrada e saída, ou você digita, então é direto. Vou até dar uma dica para vocês aqui. Empresas que têm muito serviço tomado, e o serviço tomado, em geral, é um problema para a história de contabilidade, né? Muitas histórias de contabilidade têm dificuldade de digitar. A gente já fez uma coisa que quando o cliente tem muito serviço tomado, em geral, ele é um cliente maior, e, em geral, ele tem um sistema operacional bom. E sistemas operacionais, sistemas financeiros bons geram arquivo SPED. Então, em geral, a gente consegue negociar com o cliente lá e pedir ele para fazer. Como ele já lança essas notas no sistema, a gente vai no sistema dele, pega o arquivo SPED, importa os serviços tomados para o SPED e ele envia o arquivo SPED e a gente consegue fazer a integração. Vai só um parênteses aqui de dica para vocês. Então, o nível de integração com esse cliente é muito importante e o software que ele usa, né? Então, ó, ele usa o software dele é bom, é ruim, ele tem software, não tem, ele tem planilha de Excel, ele controla o financeiro dele de alguma maneira. Bom, eu entendi aqui toda a estrutura operacional dos nossos clientes e agora eu consigo ter uma visualização melhor. No final dessa classificação, a gente vai perceber que, em geral, a gente tem de 4 a 6 grupos. No final dessa análise, a gente vai ter de 4 a 6 grupos. Clientes grandes, organizados, clientes grandes, desorganizados, clientes médios. Então, a gente vai ter uma estrutura eu brinco que a gente clusteriza. Quando a gente vai para a análise financeira, obviamente que o valor de honorário é importante. Quanto esse honorário representa no meu dia a dia, quanto que esse honorário, qual o percentual de honorário dessa construção, né? Então, a gente consegue perceber essa construção. Alguém com o microfone ligado. É inadimplente. Esse cliente é um cara adimplente ou inadimplente? Ele me paga em dia ou ele vira e mexe, está pedindo desconto, né? Então, isso é uma informação financeira importante, é uma análise importante, né? Então, assim, eu brinco que o cliente que não liga, que manda tudo certinho, que paga em dia, eu nunca converso com ele. Agora, o cliente que atrasa, que manda documentação sempre atrasa, embagunçado, todo dia eu falo com ele. Então, a gente tem que ter um olhar diferente para cada construção. Adesão a serviços, então, esse é um cliente que, quando eu ofereço uma coisa nova para ele é mais adepto, né? Quando eu vou tentar fazer alguma coisa, tentar implantar alguma coisa, vender alguma coisa, ele é mais adepto. E adesão às melhorias. Não quando eu quero implantar um sistema operacional, quando eu quero aumentar o índice de integração, que eu vou conversar com ele tem uma adesão maior ou menor. Então, é muito importante a gente entender a classificação desses clientes. E, por último, as estratégicas, né? Até eu deveria ter colocado estratégicas entre aspas. Eles são clientes relevantes. Então, às vezes eu tenho um cliente que é pequenininho lá, que eu cobro dele meio salário mínimo, 1/4 salário mínimo, mas ele já me indicou 10 pessoas, é um cara super relacionado, é um cara importante na minha região ali, é um cara que fala bem de mim, que é um cara influente. Às vezes é um político, é um cara influente na cidade que tem um negocinho lá e que... Então, peraí, esse cara é um cara relevante. Embora ele possa ter todas as características de um cliente pequeno e tal, mas no fundo ele é um cara relevante. Ele pode ser um cara que até não paga em dia, que vira e mexe atrás e tal, mas ele é um cara que me traz novos negócios relevantes. Então vai ser uma análise importante. Ele é meu amigo, muito comum, escuto isso muito de contabilidade. Pô, essa empresa é um amigo meu, né? Esse cara é meu irmão, nasceu comigo. Esse cara é filho do meu pai. Pô, esse cara tá... Então, é um ponto importante se avaliar. A história, então... A contabilidade fala lá, muito comum, ela tem 28 anos, 30 anos, 25 anos, tem cliente que está comigo desde o primeiro dia, desde o primeiro mês. Pô, esse cara merece uma atenção especial, né? E, por último, se ele valoriza a informação contábil ou não. Então, balanço e balancete é importante para esse cara? Entregar a informação contábil é importante ou não? Não, ele tem uma gestão financeira, eu vou ter que entregar outros valores para ele. Então, gente, esse parece que é uma coisa muito complexa, mas não é. A gente até conseguiu criar uma lógica de fazer essa análise de forma rápida e direta. Quando a gente entende todo esse processo, naturalmente surgem grupos de clientes. Naturalmente a gente vai entender quem são os nossos clientes que
quando eu for oferecer alguma coisa, ele vai ter uma adesão maior. Quem são os clientes que a contabilidade faz sentido? Quem são os clientes que a contabilidade não faz sentido? Quem são os clientes que têm maior volume, menor volume? Quem são os clientes que eu tenho que avançar para aumentar a integração ou para tentar vender uma consultoria ou para tentar ajudar o processo dele? Então, entender o cliente profundamente é importante. E aí, como eu falei, naturalmente a gente vai começar a criar grupos. Então, eu dei alguns exemplos aqui, tá? Eu vou ter um grupo 1, que são clientes complexos, com alto volume, com alta densidade de atendimento, com alta de integração, com um bom sistema, que são organizados e que valorizam a atuação contábil. Opa, para esse cara aqui, eu vou juntar, para esse universo de clientes, eu vou juntar uma série de soluções e vou gerar valor para ele. Então, para esse cara aqui, um balancete mensal vai fazer sentido, né? Para esse cara, uma reunião gerencial vai fazer sentido. Para esse cara, a análise tributária dele vai fazer sentido, porque ele entende contabilmente como é que funciona. Uma análise tributária periódica. Para esse cara aqui, pensar em uma coisa de recuperação de crédito pode ser legal. Então, é isso que a gente tem que entender. Mas, em contrapartida, eu vou ter um grupo 2 que parece muito com esse aqui, mas que o sistema dele é ruim, e ele não paga um horário em dia. Então, eu preciso entender por que ele não paga. É só um exemplo. Tá? Ele é desorganizado. Opa, tem algum sistema no mercado aqui barato e bom? Às vezes o sistema desse cara é ruim, mas ele gasta lá 4 mil, 5 mil, 3 mil reais por mês com o sistema, 2 mil. Opa, peraí. Eu estou vendo aqui um monte de sistema baratinho que pode ajudar o cara, né? Então, esse cara é o cara que a gente pode acessar ele, talvez não para oferecer contabilidade, mas para oferecer um BPO, para oferecer uma gestão financeira, para oferecer uma consultoria. Então, a gente já entendeu que tem um grupo de clientes que o sistema dele está relacionado. Aí eu vou ter um grupo 3 que são mais simples, o volume é baixo e ele valoriza a situação contábil. Opa, peraí, esse cara aqui, eu vou marcar uma reunião quadrimestral com ele e vou montar uma estrutura de capacitação, de treinamento para que ele venha aqui, para que eu tenha mais proximidade com ele. Então, é um cliente que tem um honorário baixo, eu não posso ficar visitando ele todo mês, mas eu vou criar um evento mensal aqui, vou convidar vou fazer uma palestrinha, pode ser até online, e vou me relacionar mais com esse cara, trazer ele para a próxima da contabilidade, né? E aí eu tenho lá no meu grupo 5, no meu grupo 4 de exemplo, eu tenho empresas, por exemplo, que não tem a valorização contábil. Pô, se esse cara tem um volume baixo, mas ele não tem sistema, por exemplo, opa, peraí, o meu sistema operacional oferece alguma coisa para ele? Ah, não, ele é muito pequenininho, será que tem uma planilha que eu posso oferecer para ele, que vai melhorar a gestão financeira dele e também vai me ajudar? Então, isso é muito importante, e quando a gente classifica, isso aqui é um exemplo, tá, gente? Não é uma regra, a gente tem que entender exatamente cada empresa contábil, cada grupo de clientes para a gente chegar a essa conclusão, mas são exemplos de construções que nos ajudam a visualizar e criar uma orientação de agregação de valor para cada cliente. Então, isso é muito importante, essa construção é muito importante, essa lógica é muito importante. Porque, eu falei isso ontem, eu acho, quando a contabilidade fala, eu trato meus clientes igual ou iguais, cara, não é assim. Você tem que entender o seu cliente para conseguir gerar. Eu não estou falando de conhecer o seu cliente pessoalmente, de saber o nome dele, onde ele mora, de conhecer. Não é disso, estou falando de entender a operação do seu cliente, né? E é muito importante que isso aconteça e é muito importante que essa lógica seja realizada. Então, nos projetos que a gente faz, tanto de consultoria quanto de mentoria, a primeira coisa que a gente faz é entender o cliente, porque esse entendimento do cliente é um insumo de informação muito grande, até para quais soluções eu vou buscar para levar para esses clientes, né? Então, o que a gente vê muito na contabilidade, eu falei disso também, é que o meu vizinho lá tomou uma decisão e deu muito certo. Eu pego e trago aquilo para a minha realidade. E a pergunta que eu faço é, os seus clientes são parecidos com os dele? A característica de cliente que você tem é parecida com a dele? O propósito que você quer entregar para o escritório de contabilidade é parecido com aquele? Então, essa construção ela é muito importante, entender isso é muito importante. Ok? Então, acho que quando eu falo de classificar os clientes, esse talvez seja o ponto de partida de qualquer ação, de grande ação gerencial, né? Para que a gente, depois que eu entendo isso muito bem, depois que eu entendo meu cliente tudo bem, eu vou pensar em ações que geram valor para o cliente. E aí, eu divido de novo em duas estruturas. Uma coisa é eu gerar valor para o meu cliente. Então, o meu cliente paga honorário contábil para mim, então eu cobro dele honorário contábil, e aí eu vou gerar valor para ele. Então, a gente já chegou à conclusão que guia, declaração e folha não gera valor para ele.
Então, eu vou conseguir entregar, eu quero entregar mais valor do que guia, declaração e folha. Então, isso está relacionado a pegar nossa estrutura operacional e fazer com que gere mais valor para o cliente. Um outro ponto são novos serviços, né? Novos serviços em relação à construção. Então, assim, gerar valor para o cliente está relacionado à atividade contábil e novos serviços estão relacionados ao negócio e contabilidade. E eu vou falar das duas coisas. Então, quando a gente fala em agregar valor para os clientes dentro da operação, o que a gente já tentou fazer, já fez, já viu clientes fazendo muito bem, que funcionam e que geram valor para o cliente, além das obrigações e entregas do dia a dia. Quando eu estou falando do pessoal, análise de hora extra, então, acompanhar a evolução de hora extra dos nossos clientes, isso é muito relevante. Por quê? Porque reduzir a quantidade de hora extra, ou hora extra é caro, realizar hora extra é caro. E, em geral, a hora extra está relacionada a uma ineficiência processual, a uma dificuldade. Quando o nosso cliente começa a fazer muito hora extra, é porque ele está com algum problema processual ou com alguma estrutura, é uma evidência que ele pode estar com algum problema. Então, quando eu chego para ele e falo, pô, cliente, estou vendo aqui que nos últimos 2 meses a hora extra cresceu. Está precisando de alguma coisa? Você precisa de alguma ajuda? Posso te ajudar? Isso mostra para o cliente que está preocupado para ele. Eu não estou falando de entregar folha, eu estou falando de que você analisou a folha dele e entendeu que a hora extra dele está crescendo. Gestão de contrato de experiência é muito importante, então não tem dor pior do que quando o cliente contratou alguém, passou por experiência, uma semana e falou, quero mandar embora, venceu, agora você tem que pagar tudo para o cara. Então, quando você se antecipa e manda 5 dias antes, cliente, eu vi que o fulaninho de tal está em contrato de experiência, vai vencer daqui a 6 dias, 7 dias, você vai manter ele? Opa, o cliente fala, pô, olha como a contabilidade está preocupada comigo, né? Olha que legal, ele está preocupado porque se esse cara tiver com desempenho, porque se você não tiver a intenção de continuar com ele e passar uma semana, você vai ter um custo muito maior. Gestão de férias, né? A gestão de férias é muito importante para o cliente, férias vencidas e tal, isso auxilia no fluxo de caixa dele, para cada férias ele ter um desprendimento financeiro, da estrutura operacional dele. Pô, meu cliente, às vezes ele tem uma sazonalidade lá, cliente, ó, no final do ano eu sei que é mais difícil para você dar férias, por que você não... Você tem aqui uma quantidade de pessoas que vai... Por que você não dá férias agora? Entendeu o cliente? E a gestão de benefícios, vale transporte, enfim. Isso é uma coisa que é muito simples, que gasta muita energia e que hoje a gente já conhece, inclusive, empresas que têm usado a contabilidade para vender isso, ou para acessar os clientes para vender, para ser o gestor de benefício e vale transporte, por exemplo. Então, é uma possibilidade importante para o histórico de contabilidade. Então, em geral, quando eu falo isso para contabilidade, o cara fala, pô, mas minha equipe não está dando conta nem de fazer minha folha, por isso que, na medida em que eu gasto menos tempo para minha entrega, vai sobrar mais tempo para eu olhar para o meu cliente de maneira diferenciada. Quando eu falo no fiscal, análise de enquadramento tributário, então, apura, será que esse cara está no simples? Uma conta que a gente tem feito até com alguma recorrência, esse cara está no simples, mas se ele for para o lucro real e se adequar, será que faz sentido? Né? Recuperação de crédito, né? A recuperação de crédito é uma coisa importante. Gestão de documentos, o cliente manda documento em atraso porque isso é um problema para ele. Ele também tem uma informação, ele tem uma baixa qualidade para organizar a documentação dele. Opa, tem uma oportunidade, vamos lá, vamos entender. Um caso que eu conto sempre é assim, uma contabilidade era uma indústria lá, né? Uma indústria grande, e todo mês mandava documento em atraso. Aqui a contabilidade fazia de forma impecável, em todo dia, primeiro, às 8 da manhã, mandava um e-mail para o cara. Fulaninho, já estou aguardando sua documentação. Caso a documentação não venha em dia, o imposto vai ser atrasado. Isso não gera valor nenhum. Aí eu falei com o pessoal, vamos lá entender por que a documentação vem em atraso? E aí a gente viu que, como é uma indústria, o parque tecnológico, o parque industrial dele, o almoxerifado, onde ele recebia os documentos, né, as notas de matéria-prima, e o financeiro era distante, ele tinha um problema interno de documentação mesmo. Então, às vezes, a documentação, um produto chegava lá, demorava 2, 3 dias para chegar no financeiro. Só que, quando isso entrava no estoque, o cara do estoque lançava essa nota no sistema. Aí nós falamos com ele assim, ao invés de você me mandar na nota física, por que você não tira esse relatório aqui? Você tem um relatório? Tem. A gente pegou um relatório e trouxe para a contabilidade. Aí eu falei, o cara não precisa mandar documento? Eu falei, não, pode mandar documento até o dia 4, até o dia 5, não tem problema. Como a gente viu que o processo era bem redondo, a gente começou a usar a integração, o cara ficou feliz, o cara parou de ter uma injeção de saco,
Ele viu que aquela informação era importante e a gente gerou valor para o cliente. Só que a gente foi lá, ficou meia hora na empresa. Então, é importante a gente entender isso. No contábil, endividamento é muito importante para o cliente. Análises financeiras e contábeis. Então, às vezes o cliente tem uma informação contábil que não é próxima da realidade, né? Ele tem um contábil financeiro diferente, caixa 1, caixa 2, enfim. Cara, vamos lá conversar com ele e falar, cliente, vamos fazer uma análise financeira para você? Você quer me mandar os seus dados financeiros e contábeis? A gente faz uma compilação até para entender o tamanho do risco que está correndo, né? Então, isso é importante, gera valor para o cliente. Análise de risco, acabei de falar, e implantação de sistema de controle nos clientes, né? Os nossos clientes, em geral, da mesma forma que a contabilidade, possuem sistemas operacionais e usam uma parte pequena do sistema operacional, os nossos clientes também. Ou eles não usam, aí você chega lá, tem uma planilha de Excel, e aí, pô, tem o OMI, Conta Azul, NIB, tem um monte aí de sistema que a gente pode oferecer para esse cliente, e o contábil pode ser um agente importante para isso. Então, uma pincelada de alguns exemplos que a gente pode fazer. Como a gente fala de maneira geral, treinamentos técnicos e não técnicos. Então, o que eu já fiz de palestra dentro de contabilidade, para quem de contabilidade, você não acredita. Então, assim, a contabilidade chega e me convida. Bruno, vem cá, fala um pouquinho sobre gestão financeira, gestão de processo. Leva um cara para falar de gestão de recursos humanos. Fala de assuntos técnicos. Fala de E-Social. Fala de bloco K, depende da estrutura que você tem, né? Fala da segurança jurídica, enfim, fala de tudo. A gente tem 1 milhão de temas, a gente tem 1 milhão de possibilidades. Levem isso para o nosso cliente. Gente, isso custa 0. O custo disso é 0. Quantas pessoas batem na porta de vocês todos os dias querendo mailing, querendo conhecimento? O que eu falo muito pega esse cara e fala, cara, traga conhecimento para minha base operacional, para meus clientes, traga conhecimento do que você tem para os nossos clientes, e na medida que você fizer negócio, você faz negócio. Então, assim, treinar, levar conhecimento, levar conteúdo é muito importante para os nossos clientes. Então, isso é muito importante. Estudos setoriais. Então, peraí, eu tenho lá 10 clientes aqui que são lojas. Peraí, como é que funciona a loja? Como é que está esse processo? Né? Como é que está essa construção? Será que eu consigo fazer um estudo, entender como é que está o mercado local, o mercado regional, o mercado municipal, o mercado... Então, assim, levar para o cliente informação que não é contábil. Ô, cliente, eu estou vendo aqui que você é um fornecedor de couro para a indústria de sapato. Opa, você viu que surgiu uma loja nova, uma indústria nova de sapato? Você viu que a empresa A foi comprada pela empresa B? Isso gera confiança. A gente tem um cliente em Belo Horizonte aqui, que ele tem muito advogado, né? Então, a gente fez um estudo de mercado de trabalhista, de advocacia jurídico e tal, um estudo mercadológico e tal, a gente manda 2 meses para ele. A cada 2 meses a gente manda um estudo desse para ele, uma atualização desse estudo para ele. Cara, isso faz parte da rotina dele. Ele tem uma reunião lá com todos os sócios, lá com os associados, que ele usa essa informação. Isso já é valor para o cliente. Consultorias e apoios técnicos, a gente já falou bastante disso. E especialmente qualificação dos nossos clientes. Da mesma forma que a contabilidade tem dificuldade de gerenciar o seu negócio, o cara também tem. A empresa, o nosso cliente também tem. Pô, como que eu posso ajudar esse cara? Como é que eu posso organizar esse cara? Né? Então, eu estava vendo uma live ontem de um cara que saiu do condomínio, né? Ele fazia gestão de condomínio. E aí, um dos donos do condomínio, um dos moradores do condomínio, chegou para ele e falou assim, cara, como é que eu faço para ter um acerto desse da minha empresa? Né? Olha para você ver. Então, as empresas também têm dificuldade de gerenciar os seus negócios. Então, a gente tem que levar e qualificar as informações desse cliente de forma efetiva. Então, isso é muito importante dentro da construção. E aí, quando a gente fala de novos... Então, aqui eu estou falando de ações que geram valor para o nosso cliente ainda dentro do universo contábil. Então, a gente brinca que assim, ó, isso aqui é para você manter o honorário. Né? Isso aqui é para você conseguir ter uma manutenção do honorário da estrutura. Quando a gente fala de novos serviços, e eu não estou aqui defendendo, levantando a bandeira que a contabilidade tem que ser uma prateleira de negócios, e nem estou falando, eu vou falar aqui de 10 serviços que a gente já viu funcionando bem em contabilidade, novos serviços, mas a contabilidade tem que entender que é muito difícil a gente aumentar o nosso ticket e
a briga por cliente está muito acirrada. Então, oferecer novos serviços pode ser uma boa maneira de prospectar cliente para a contabilidade e gerar novas receitas. Então, a contabilidade precisa entender que o modelo de negócio de contabilidade, isso é uma convicção que a gente tem, ele está relacionado a um ecossistema de serviços que nós vamos oferecer. Por quê? Porque o processamento contábil vai ter cada vez menos valor. Processar a contabilidade vai ser cada vez mais barato. Então, além disso, nós temos que oferecer para o cliente novos serviços. Então, o primeiro, talvez mais famoso, o BPO financeiro, né? Então, oferecer terceirização do financeiro é muito interessante. O que eu vejo muito? Eu vejo muito contabilidades que nem tem um financeiro organizado querendo vender BPO financeiro. A gente tem que entender que BPO financeiro é um negócio. A primeira coisa que a gente fala é um novo negócio, né? Então, a gente tem que estudar, tem que entender, tem que montar a equipe. Eu vejo muita contabilidade falando assim, não, eu vou vender BPO financeiro, o menino do contábil faz. A menina da recepção aqui lança as notas. Não é assim que funciona. É um negócio, tem que ser entendido como um negócio e desde que bem estruturado, ele facilita muito. Por quê? Porque ele gera valor para o cliente. BPO, o Gustavo está perguntando, BPO é Business Process Organization. É um termo em inglês que é terceirização de processo, basicamente. É quando você terceiriza, é uma sigla em inglês para falar terceirização. Então, quando a gente fala de BPO, é terceirização do financeiro. A contabilidade é um BPO de fiscal pessoal e contábil, por exemplo. Ela terceiriza fiscal pessoal e contábil. Dessa lógica, terceirizar o financeiro também é um caminho. Né? Fazer o financeiro para o cliente também é um caminho. Então, muitas contabilidades estão seguindo esse caminho, muitos cursos até de como fazer BPO financeiro e tal. A minha única ressalva tratem isso como negócio. Entendam que tem que ter uma estrutura, entendam qual software operacional vocês vão usar, qual estrutura vocês vão usar. O segundo ponto são consultorias financeiras. Diferente do BPO que terceiriza, a consultoria ela está muito mais relacionada ao apoio para o cliente. A consultoria financeira está relacionada à organização, da informação, da base. Então, na medida em que lá atrás, olha como que as coisas se linkam. Lá atrás eu falei que a gente precisa de organizar bem os clientes e tal, na medida que eu entendo quem são os meus clientes mais ou menos organizados, eu posso falar com ele, cara, eu quero te ajudar a organizar a sua empresa do ponto de vista de finanças. Eu quero ajudar você a ter uma qualidade de informação financeira gerencial melhor, e isso é uma possibilidade importante de novos serviços. Cursos e treinamentos, outro caminho que funciona muito bem, né? A contabilidade, quantas vidas vocês têm relacionadas à contabilidade de vocês, quantas empresas, e aí oferecer cursos e treinamentos para essa construção me parece uma solução inteligente e que possa fazer sentido para os nossos clientes. Gestão de benefícios, eu até falei disso lá atrás, né? Então, peraí, o meu cliente tem todo mês entrar, comprar vale de transporte, comprar ticket de refeição, comprar vale não sei o quê. Pô, será que eu não posso acessar e fazer isso direto? As empresas já oferecem isso, né? Eu vou dar exemplo de duas empresas aqui que são até parceiras nossas. A Elo já faz isso e a Audaz aqui de Belo Horizonte já faz isso. Ele usa o contador para gerir o benefício do cliente e gera uma compensação financeira para o escritório de contabilidade. Né? Então, eu tiro um peso do escritório de contabilidade e consigo ser do nosso cliente, consigo ser mais eficiente do que ele em relação a isso. A gestão de benefícios e vale transporte, eu acabei de falar. Gestão de vale transporte, eu sugiro vocês pesquisarem. Se vocês tiverem clientes que usam muito vale transporte, chamar a Audaça aqui de Belo Horizonte, uma empresa muito legal que faz isso. Planejamento financeiro, né? Tanto do ponto de vista do negócio, quanto do ponto de vista pessoal, né? Por que não a gente sentar? Eu brinco assim, o contador é o cara que sabe tudo da vida do cliente. Às vezes o cliente chega para você e conta que tem dinheiro que ele não conta nem para o marido ou para a esposa. A gente sabe tudo da vida do nosso cliente. E aí, quando ele vai se planejar financeiramente, ele tem que buscar um terceiro. Ele tem que buscar um outro consultor. Por que a contabilidade não oferece isso para ele? Então, isso é uma maneira importante. Serviços jurídicos, de maneira óbvia, né? Óbvio que as grandes empresas têm serviços jurídicos, em geral, elas têm estrutura, mas eu tenho pequenas empresas que a demanda, ele não vai fazer um contrato jurídico, mas ele vai, eventualmente, precisar de uma demanda trabalhista, eventualmente ele vai precisar de alguma coisa, de uma gestão de contrato, assinar um contrato com uma grande empresa, enfim. Oferece isso como serviço, né? Tenta oferecer isso como serviço. Programa de sucessão empresarial, quantos clientes vocês têm que o filho está lá, né? Que o filho está entrando e a empresa sempre teve na mão do pai, enfim. Programa de sucessão empresarial
tanto relacionado a financeiro, como relacionado a jurídico, como relacionado a processo, né? A governança. Essas são oportunidades muito grandes dentro de empresas e são demandas que, em geral, as empresas buscam uma ajuda externa para buscar. Por que não pode ser a contabilidade esse agente? Blindagem financeira e patrimonial, né? Então, assim, o cliente vai lá e senta com você e apresenta o imposto de renda dele. Por que você não tem lá uma série de soluções de investimento, uma série de soluções de blindagem patrimonial? Fulano, previdência privada. Eu estou falando que a gente tem que fazer isso tudo? Não, eu estou falando que a gente pode usar isso para fazer esse processo. E, por último, seguros. Então, assim, eu tenho lá a contabilidade, o meu cliente tem lá uma frota de carro, tem uma frota de gente, seguro de vida, seguro de patrimonial, seguro de estrutura, enfim. Por que eu não posso oferecer? É óbvio que a contabilidade não tem que se especializar em tudo, né? Mas por que eu não posso ter um bom parceiro para se fazer o BPO financeiro, um bom parceiro para vender? E por que eu não posso monetizar com isso? Por que eu não posso usar a minha base a nosso favor? Então, a contabilidade, por muito tempo, eu vou falar uma coisa muito pessoal, e se alguém se ofender, por favor, não é o caso aqui. A contabilidade tem muito pudor, ela sempre teve muito pudor em ganhar dinheiro. O contador, ele sempre teve uma preocupação muito grande em não pode fazer propaganda e tal. O mercado mudou, as pessoas mudaram, a lógica mudou. Então, é claro que eu não estou falando aqui de ética, é claro que eu não vou fazer uma propaganda falando seu contador é ruim, vem que eu sou bom. É claro que não. Mas é muito mais fácil, é muito mais barato hoje você acessar um cliente que tem um problema, por exemplo, de benefício e vale transporte do que um cliente também de contabilidade. É muito mais fácil você vender uma consultoria financeira do que você se trocar de cliente de contabilidade. Então, o outro ponto é muito importante que vocês entendam esse processo como, eu não estou falando que você tem que fazer, você tem que pegar isso e fazer, você tem que ser especialista. Não estou falando disso. Mas você pode ter parceiros que fazem isso. A gente pode criar um ecossistema para fazer isso. E, de alguma forma, gerar monetização e efetivamente valorizar a atuação contábil. Porque na medida em que qualquer problema que meu cliente tem, a primeira pessoa que ele pensa sou eu, cara, eu estou gerando valor para esse cara. Esse cara eu vou conseguir manter um honorário, manter uma rentabilidade maior, manter um ticket maior dentro dessa construção. Então, a contabilidade precisa seguir esse caminho, ou eu acredito que esse é o caminho para a contabilidade no futuro. Pessoal, nós estamos indo para o final, né? Faltam 3 minutos para dar 9h30, eu gosto de manter todos os prazos. Foi um grande prazer falar com vocês. E, então, assim, a gente quer ajudar o mundo com o universo contábil, né? Claro, a gente também tem um negócio acontecendo. Então, o que vocês precisarem de ajuda, a gente tem hoje projetos de produto, a gente adaptou alguns produtos para esse modelo de pandemia. Então, a gente tem produtos que estão bastante acessíveis. Então, mentorias, né, de construção em que a gente monta diagnóstico operacional e cria junto com vocês um plano de ação baseado em tudo isso que a gente conversou. A gente tem uma consultoria padrão, em escritório até 150 clientes, em que a gente passa 4 meses no escritório de vocês e organiza toda essa base. Tudo que a gente conversou aqui, a gente consegue fazer isso. E se você tem mais de 150 clientes, a gente tem uma consultoria customizada, né, que vai durar um pouquinho mais de 8 a 12 meses, mas que a gente consegue fazer todo esse processo com vocês. Então, eu queria muito agradecer, me colocar à disposição de vocês. Claro que a gente está falando aqui dos nossos produtos, mas não é só para vender que a gente está aqui com o nosso firme propósito de contribuir com o universo contábil. Então, queria muito agradecer a cada um de vocês. Queria de verdade que vocês mandassem um feedback pelo WhatsApp, o que vocês acharam, enfim. E caso vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho mais do que a gente está fazendo, dessa construção que a gente está fazendo, me manda uma mensagem lá, a gente bate um papo sem compromisso e, de verdade, muito obrigado, espero que essas 2 horas de conteúdo tenha feito sentido para vocês e que a gente saia, que vocês consigam, de alguma forma, mudar o mindset, né, no termo da moda, e especialmente o processo e a cultura de vocês. Muito obrigado, se alguém quiser falar alguma coisa, só destravar o microfone, pode ficar à vontade, esse é o momento. Bruno, obrigado, viu? Muito legal. É legal a gente acompanhar as novidades do mercado, o que está acontecendo, qual é a posição de pessoas que estudam gestão, exclusivamente gestão, o que estão pensando. Eu achei sensacional e formidável como você visualiza o escritório de contabilidade. A gente sempre... A gestão é uma coisa que a gente tem que pensar a todo momento, né?
Então, assim, eu como dono do escritório, eu tenho hoje 13 funcionários, a gente não pode parar de pensar em gestão em nenhum momento. A toda hora a gente está resolvendo algum problema dentro do escritório, ou com o cliente, ou com o funcionário, porque a equipe tem que estar certinha, alinhada. Então, assim, foi super válido. Eu, com certeza, vou precisar chamar você, já até marquei seu telefone aqui, e, assim, em breve pretendo falar com você para a gente ver se a gente faz alguma coisa aqui para a gente melhorar a estrutura do meu escritório aqui. Obrigado, viu? Achei sensacional. Legal. Show de bola. Obrigado. É isso mesmo, viu, Gustavo? É todos os dias, cara. Tem que pensar todos os dias e a todo momento. E manda um abraço pro Vicente, conheço ele também, já falei com ele bastante. Pode deixar. Obrigado. Valeu. Arsenildo, quer falar alguma coisa? Parabéns, Bruno, muito bom. É uma visão bem abrangente do que nós precisamos fazer nas nossas empresas. Muitas vezes a gente olha para o cliente e esquece de olhar internamente para nós, né? Mas essa visão, essa tua visão aí, muito boa, excelente, né? Nós temos muito o que fazer aqui na Planejar, nós estamos em Caxias do Sul, né? Bem longe de BH aí, né? Mas muito bom, parabéns. Ó, a gente tem cliente em Jaraguá do Sul. Longe ainda, viu? A gente tá chegando, então acho que legal. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Então é isso, muito obrigado pelos feedbacks. A gente está à disposição de vocês. A gente quer, obviamente, que a Sevira Gestão Contábil é um negócio, né? A gente quer conversar com vocês um pouco mais sobre possibilidade da gente fazer negócio juntos, mas, enfim, com o fim e propósito de, antes de vender qualquer coisa, a gente quer gerar valor e quer que ser um agente de transformação. É assim que a gente acredita que o mercado vai se transformar. Beleza? Muito obrigado, viu? Ótimo dia para todo mundo. Estou à disposição. Aquele número do WhatsApp que está lá é meu particular. As mensagens que eu mando para vocês é do meu mensagem particular. Pode mencionar a hora que vocês quiserem. Um abraço, gente. Fique com Deus.